Atos capítulo 10, versículo 36, pastor Gerson, obrigado Carlão. A palavra do Senhor diz o seguinte: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Eu estou usando NVI. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, nem por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu, juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Amém? Meu irmão, minha irmã, alguns estudiosos vão dizer, a maioria deles, que Jesus é o tema central de toda a Bíblia. Eu respeito essa frase, mas eu não consigo concordar completamente com ela. Porque Jesus não é apenas um tema, Jesus é uma pessoa. Jesus é a pessoa central da palavra. E se você tem alguma dúvida disso, deixa eu te dizer, João testifica sobre isso dizendo, no princípio era o verbo. E quando João fala sobre isso, ele está falando sobre Jesus. A Bíblia declara que no princípio de todas as coisas criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face do abismo, e então disse Deus, haja luz. O verbo, a voz de Deus, Jesus começou a criar todas as coisas. A palavra do Senhor termina lá no último capítulo de Apocalipse, e no último capítulo Jesus diz, certamente cedo venho. Todas as coisas e todas as palavras e tudo o que tem na palavra aponta para Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. Essa semana eu estava ouvindo um físico falando, e um homem ateu, e ele falou assim, a Terra não é o centro do universo, mas todas as atenções do universo estão para a Terra. Eu falei, é verdade. O Senhor criou todas as coisas, e hoje Ele olha para a sua criação e cuida da sua criação, que somos nós que estamos aqui, amém? Agora, meu irmão, eu quero falar
e conversar um pouquinho com você nessa noite exatamente sobre isso, sobre Jesus. Porque tem muita gente falando muita coisa sobre Ele, mas eu quero te levar a um entendimento que já não é mais tempo de só ouvir falar sobre Jesus, mas de como pessoa nos relacionarmos com Ele. Ele está neste lugar. E muita gente pensa que Jesus apareceu pela primeira vez lá nos evangelhos, lá em Mateus, em Marcos, e é a primeira cena. Vocês já sabem que eu gosto de ler a Bíblia como se fosse um filme. Então, se fosse toda a história da palavra de Deus um filme, Jesus apareceria lá em um filme de 3 horas, ele apareceria em 1h40, 1h50, a primeira cena de Jesus. E muita gente tem esse entendimento errado, porque Jesus estava lá desde sempre, porque Ele é. Quando Moisés pergunta para Deus, e pergunta: Senhor, eu vou lá, o Senhor está me mandando falar com os egípcios, o Senhor está me mandando tirar o povo do Egito, o Senhor está mandando eu fazer tudo isso, legal. Só que eu não posso chegar de cara limpa e falar assim: olha, eu vim buscar o povo e eu vou levar embora, beleza? Eu preciso falar que alguém me enviou. E eu digo quem? E aí o Senhor responde: eu sou. Eu não preciso de maiores explicações, eu preciso de relacionamento. É mais ou menos aquela ideia que a gente tem hoje em dia, de chamar um amigo para um passeio e dizer assim: vambora, no caminho eu te explico. Jesus é isso. Ele fala: vamos, no caminho eu te explico. E quando Ele explica, meu irmão, a gente vê que foi a melhor decisão que a gente fez. Todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E o que significa o nome de Jesus? Jesus é a contração. O que é contração, pastor? Zé. Todo Zé que você conhece, ele tem outro nome, sim ou não? Qual que é o nome do Zé? José. Jesus é a contração de Josué. Que significa só o Senhor salva. O próprio Deus escolheu o nome de Jesus. E disse: quando Ele chegar na terra, Ele vai declarar até com o seu nome que eu sou a salvação. Agora, meu irmão, quando a gente entende esse princípio, a gente entende que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele não precisou de nada para fazer nada. Como assim, pastor? Ele não precisa de nada para... Eu preciso de alguma coisa para começar alguma coisa. Vamos tirar a filosofia, vamos porque nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma reforma. E aí a gente vai erguer uma parede. Para a gente erguer uma parede, a gente precisa de tijolo, a gente precisa de areia, a gente precisa de cimento, a gente precisa de água. Essa semana chegou a primeira... Essa semana não, 2 semanas atrás chegou a primeira conta de água. O pastor Eric mandou uma foto para mim e falou assim: é isso mesmo? Eu respondi para ele: seja bem-vindo à construção. Gasta água. E nós precisamos de água. E a partir daí, misturando todas essas coisas, com as ferramentas certas, nós conseguimos construir uma parede. Jesus não. Ele não precisa da sua preparação, Ele não precisa do seu conhecimento, Ele não precisa da tua fidelidade, Ele não precisa da sua santidade. Se Ele quer, Ele faz a partir do nada, porque do nada tudo Ele fez, porque Ele fez a partir dEle mesmo. Agora, a gente fica pensando: quando eu estiver mais pronto, eu me dedico a Jesus. Quando o meu coração estiver pronto, eu me entrego a Ele. Quando eu sentir alguma coisa,
Ele não está esperando você sentir, Ele está esperando você se entregar. Porque às vezes a gente não sente, a gente só vai. Quantas vezes você fez e cometeu pecado sem vontade de pecar? Você só foi. Você só seguiu o prumo. Essa semana eu estava conversando com um rapaz e nós estávamos falando sobre bebida. Ele falou, não, eu tenho que beber sábado, eu tenho que beber. Eu tenho que tomar minha cerveja sábado. Eu tenho que tomar minha cervejinha todo sábado, não tem jeito. Eu falei, mas você não... Falei, é que sábado agora, acorda de manhã, vai lá, compra uma Coca-Cola 2 litros, toma os 2 litros da Coca-Cola. Toma 2 litros de cerveja, não vai conseguir tomar 2 de Coca? Ele falou, não consigo. Eu falei, mas você sente vontade? Ele falou, não, é sábado, eu tenho que tomar cerveja. Eu falei, Jesus amado. Às vezes a gente espera sentir para orar. E as pessoas estão se entregando para o mundo simplesmente porque estão seguindo o rumo. E a gente quer ficar esperando sentir. A gente não toma decisões. A gente não se aplica nas coisas. A gente não decide que se Jesus é o centro da minha e da sua vida, nós vamos colocar Ele no centro, no lugar principal, no lugar de destaque. Na hora de tomar as decisões, falar, Jesus, qual é a decisão que eu tomo? Por qual caminho eu vou? Sabe, o mundo... Vem com força comigo, pelo amor de Deus. Aí eles começam a se animar, ó. Às vezes eles se preocupam assim, pastor, vai fazer barulho. Eu grito mais alto, fica tranquilo. A garganta é boa. E nós estamos falando, meu irmão, e essa é uma noite que eu quero falar, eu não quero mexer com o teu emocional. Eu quero te trazer a tomar decisões. Não decisões que vão durar uma semana. Não é uma decisão que vai durar um mês, é uma decisão de vida. É de estabelecer Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas e viver dessa maneira. Porque dizer, Jesus é o que eu tenho de mais importante, é fácil. Dizer eu amo Jesus é simples. Agora viver com Ele é questão prática. Exige renúncia, exige escolhas. Mas meu irmão, é uma vida de alegria, é uma vida de unção. Você sabe por quê? Porque eu quero te levar a entender que como Jesus sempre esteve lá, e eu quero te levar a alguns momentos que Jesus aparece na palavra e fala com pessoas, Ele transforma todas as coisas. Não porque as pessoas tinham algo de especial, mas porque Ele sabia que Ele podia fazer algo sobrenatural. E em primeiro lugar, eu quero te levar a entender que nós precisamos permitir Jesus mudar como nós somos conhecidos. Você tem uma história, eu tenho uma história. Nós somos conhecidos por algo. E Jacó era conhecido por algo. Jacó era conhecido como ele enganou o próprio irmão. E não suficiente, ele enganou o pai. Meu irmão, e Jacó deu uma tremenda de uma sorte. Que o pai dele chamava Isaac, não chamava Luiz, que é o meu pai. Meu irmão, se eu apronto uma dessas com meu pai, mesmo cego, eu tomo uma surra, que ele ia falar assim, cadê você que eu vou te bater, moleque? Jacó engana o pai, foge de casa, vive toda uma vida longe da sua família. Ele tem que conquistar tudo que conquistou, a base de vergonha, a base de humilhação, a base de ser enganado. Tudo aquilo que ele fez os outros sofrerem, ele sofre, mentem para ele. Mas numa noite, Jacó passa pelas águas tudo que ele tem, a sua família. Ele está pronto para se encontrar com Esaú alguns dias depois, mas o coração dele teme. Ele tinha mandado presentes para o seu irmão e o seu irmão tinha recusado. E
certeza que estava no coração de Jacó é: quando meu irmão me ver, ele vai me matar. Então ele passa pelas águas dos seus animais, ele passa a sua família e ele fica sozinho. Gênesis 32, 24. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Põe na tela para mim. Gênesis 32, 24. Quem veio? Quem veio? Foi Jacó que veio ou foi um homem? Nós entendemos que este homem que vem até Jesus, que vem até Jacó, é Jesus. O próprio anjo do Senhor vem até Jacó. Assim como Jesus veio até nós para nos trazer a salvação. Mas meu irmão, pensa a briga e pensa a vontade que Jacó estava, porque ele lutou com o Senhor. E o próprio Senhor, cansado da luta, toca na coxa de Jacó para parar com a briga. É mais ou menos quando eu estou brincando de lutinha com meu filho e a coisa começa a ficar séria e eu vejo que eu estou perdendo. E aí eu falo: irmão, eu vou ter que apelar. E aí você tira o camarada do chão, você joga ele na cama, e eu jogo os meus quase 80 quilos, acho que estou pesando 75, 69, alguma coisa assim. Meu irmão não ri não. E aí ele fala: não aguento. E eu paro com a briga. A briga, meu irmão, foi até o amanhecer. E Jacó já não devia mais ter força, mas ele queria ser abençoado. Agora perceba que em alguns versículos à frente Jacó pergunta o nome dele. Fala assim: qual que é o teu nome? Primeiro o Senhor pergunta para Jacó: qual que é o teu nome? Ele diz Jacó, que quer dizer enganador, que é a história que Jacó tem. E ele diz: você já não é mais o enganador, você é o meu príncipe, porque o príncipe é o filho do rei. Amém? Agora, meu irmão, ele pergunta assim: qual que é o teu nome? E delicadamente Jesus responde para ele: te interessa não. E Jesus sobe. Jesus não responde o seu nome. Mais na frente, quando Moisés vai perguntar para a sarça, ele está diante do Senhor na sarça, e ele diz: quem eu digo que me enviou? Ele está fazendo a mesma pergunta, ele quer a resposta que ninguém até ali tinha recebido. E o Senhor responde: eu sou aquele que é. Meu irmão, aquele que é está neste lugar, e ele veio até mim, até você, para nos tirar da posição de vergonha, da posição de enganados e de enganadores, para uma posição de filhos, que são aqueles que são herdeiros de uma promessa. Você não deve ter entendido, mas amém. Ele trocou de posição, ele trocou de história. Jesus falou: eu pego a sua história que é de vergonha, eu pego ela para mim e eu te entrego uma nova vida. Agora, meu irmão, quando Jesus faz isso, ele nos permite viver de outra maneira. Nós já não temos mais a mesma história, nós já não temos mais o mesmo padrão, nós não temos mais o mesmo histórico, porque ele lançou uma palavra sobre nós. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meu irmão, eu não era ninguém, mas hoje eu posso ouvir: filho, eu te amo. E aquele que mais amou
Pode procurar um versículo de Jesus dizendo assim: eu te amo. Você não vai achar. Porque aquele que mais amou nunca disse eu te amo. Ele se entregou em amor. Por isso hoje nós podemos entender que Ele pega a nossa história de vergonha e muda tudo. E essa não é uma mudança estética. Nós estamos, no nosso tempo, nós estamos acostumados com mudanças estéticas. Meu irmão, tem umas irmãs por aí que a gente vê, a gente fala assim, deve ter uns 28, 29. A irmã já está beirando nos 50, 60. Porque são procedimentos estéticos. Estou falando que é pecado, pelo amor de Deus. Pecado é ter 20 e parecer que tem 60. Essa semana eu falei assim, essa semana eu fiz 36 anos. Meu Deus, teve gente que olhou e falou assim: nossa, pastor, parece 42. Eu falei: ô varão, me ajuda aí. Essa não é uma mudança estética, não é uma mudança na aparência, não é uma mudança só na forma de falar, não é só aprender o evangeliquez. Oh glória, aleluia, não aceite. Não. É o caráter, é a vida que muda. Mesmo com medo, mesmo acovardado, Jacó podia ter mandado os seus homens, podia ter mandado os seus seguranças para se encontrar com Esaú. E se Esaú tivesse algo de mal para fazer contra ele, iam matar Esaú lá. Não, ele vai de peito aberto e ele fala: eu vou me encontrar com meu irmão. E se ele tiver que me matar, ele que me mate. Mas eu preciso pedir perdão. Por isso eu te digo, meu irmão, Jesus vai mudar a tua história. E Ele vai mudar até as tuas decisões. Porque tem hora que... E tem muito crente que gosta de briga. Tem crente que gosta de briga. E você vai começar a odiar a briga. Você vai odiar a confusão. Você vai falar: Jesus, eu não fui feito para isso. Em segundo lugar, quero te levar a entender que é tempo de permitir Jesus arrancar a covardia do teu coração. Juízes 6:12 diz o seguinte: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ele chama de poderoso guerreiro um homem que está acovardado, malhando trigo, escondido no lagar, onde se pisavam as uvas. E por conta da sua covardia, ele estava entendendo que Israel, que todo o povo estava abandonado. O Senhor nos tirou do Egito e nos abandonou aqui. O Senhor fez grandes coisas por nós, mas agora a gente está largado. Que é exatamente a situação de muitos cristãos, que diz: o Senhor me salvou, só que o Senhor está me permitindo sofrer. Eu estou sofrendo, está doendo. Jesus me abandonou porque Ele está me permitindo passar por problemas. E olha o que Gideão fala para Jesus: ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Eles estão se sentindo abandonados, mas abandonados com força. Eles estão falando: nós vamos morrer. Mas por que Israel está nessa situação, meu irmão? Por que Israel entrou em situação de derrota? Porque se afastou de Deus. Seu coração se inclinou ao pecado, começou a buscar outros deuses, começou a adorar outros deuses e se afastou do Senhor. Por isso perderam a fé. E meu irmão, se você perde a fé, você é um covarde de marca maior. Porque você fica covarde. Porque quando você tem um entendimento que maior é aquele que está em você e com você, você não perde a coragem.
Meu irmão, eu não sou ninguém. Eu não tenho nada. Mas eu olho para Jesus, Jesus disse: vamos que eu vou com você. Eu pago a conta. Eu falei: eu vou. Eu me lembro quando nós entramos, primeira vez, mais ou menos em setembro, nós entramos no galpão que nós estamos indo. Meu irmão, na hora que eu entrei lá, estava feio o negócio. Pra você ter uma noção, antes de nós alugarmos lá, o proprietário tirou 6 caçamba de garrafa vazia. Caçamba, sabe aquelas caçamba? 6 caçamba de garrafa vazia. E quando nós entramos lá, meus olhos olharam assim, eu olhei aquilo tudo, eu falei assim: mano, você é muito louco aqui. Eu falei: é aqui. Eu comecei a ver com os olhos da fé. Aí sempre vem aquela vozinha e fala assim: será que vocês conseguem? Eu falei: nós não conseguimos não, mas aquele que paga a conta consegue. Sabe, irmão, eu vi muitas pessoas entrarem lá e se acovardarem. Pessoas da nossa igreja, pessoas de outros lugares. E deixa eu te falar, não quero desmerecer a fé de ninguém, mas eu quero te levar a entender que o Senhor olha para pessoas covardes como eu e chama de poderoso guerreiro. Não é porque Ele tem um poderoso guerreiro nas mãos, é porque Ele sabe o que Ele pode fazer e que o poder dele se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Porque quando nós entendemos que somos fracos, nós podemos viver na força de Jesus Cristo. Eu me esvazio da minha fraqueza para que a força dele venha sobre mim, e você se esvazia da sua força para que a força dele venha sobre você. A covardia ela é gerada por falta de confiança, e a falta de confiança ela é gerada por falta de relacionamento. Gideão estava acovardado, todo o povo estava acovardado porque o coração estava distante. Mas ele começa a se relacionar com o Senhor. Gideão começa a pedir sinais para o Senhor. Ele começa a ir dormir e falar: Senhor, tem um algodão lá fora. Se eu acordar de manhã, se o algodão estiver molhado, o chão seco, eu sei que o Senhor falou comigo. Ele acorda de manhã, o algodão está molhado, o chão seco. Pelo amor de Deus, não vai pôr algodão na porta da tua casa, irmão. Vai ler a Bíblia. Gideão não tem a palavra. No outro dia ele fala: não, então vamos fazer o contrário, Senhor, eu vou dificultar o negócio. Eu vou deixar o algodão. Se o chão estiver molhado, o algodão seco, foi o Senhor que falou comigo. Ele acorda de manhã, o chão está molhado, o chão seco. Ele junta homens, ele junta milhares. O Senhor diminui o seu exército para 300. O relacionamento com Deus vai mostrando que o Senhor era com ele, que ele poderia viver e conquistar batalhas. Agora, meu irmão, se você ficar esperando alguma coisa acontecer, você vai continuar escondido. Porque Jesus já veio de encontro a você, e essa é uma noite de testificação de que Ele tem te chamado para viver um novo tempo, uma nova história. Então você precisa arrancar essa covardia, você precisa colocar essa covardia de viver os sonhos, as promessas, os direcionamentos de Deus para a tua vida. Porque às vezes a gente ouve a voz do Senhor e diz: ah, será que é Deus mesmo? Meu irmão, se Deus falou, fecha o olho e vai. Porque não são os milhares que vão te guardar, não são os 300 que vão te guardar, mas aquele que te guarda não dorme, aquele que te guarda está com você. É Ele que te direciona, é Ele que te dá a palavra, é Ele que te dá a vida, e é Ele que te dá a certeza de que tudo vai dar certo. Vai ter tempestade, mas Ele vai continuar dormindo no fundo do barco. Enquanto Ele estiver dormindo, meu irmão, vai estar tudo bem. Em terceiro lugar, permita Jesus mostrar os planos que Ele tem com você. Jesus tem planos com você. Não são planos para você, são planos com você. Porque planos para você é só falar e você vai sozinho. Os planos dele é com você, Ele vai com você. Ele vai comigo. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu
chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Hoje de manhã o pastor Gerson ministrou. Ele estava ministrando, nós estamos ministrando palavras diferentes. E eu estava ali sentado ali no cantinho. E quando ele começou a ler esse texto, eu falei assim: ô pastor, pegou meu esposo? Ele entrou nessa palavra também. E aí a gente começa a ouvir, porque a gente não é besta, né? A gente ouve quem tem mais sabedoria que a gente. O plano de Deus era com Agar ou com o menino? O plano de Deus era com Agar ou com o menino? Agar era só uma serva. Agar não estava na história. O nome dela não era para estar na história. Ela só entrou na história porque Abraão pecou, porque Abraão desobedeceu. Só que a partir do momento que o menino nasceu, o menino se tornou o plano de Deus. Amém? Jesus não veio, deixa eu te falar uma coisa, Jesus não veio só por sua causa. Se fosse necessário, ele viria só por sua causa, mas ele não veio só por sua causa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele não veio só por causa de você, ele veio por causa de muitos. Ele veio por causa do mundo. Só que a partir do momento que você ergueu a sua mão e disse: eu estou dentro, eu aceito, eu quero, você se tornou parte do plano de Deus. E Ele está escrevendo uma história através da sua vida. Meu irmão Paulo estava andando e o coração dele desejava a morte. Não a morte dele, a morte de outros. Paulo queria matar cristãos. Paulo queria a morte dos homens de Deus, porque ele entendia no coração dele que esse era o plano de Deus para a sua vida. Ele aprendeu que não existia outra religião a não ser a que ele servia. E aí lá em Atos capítulo 9, versículo 3, a palavra do Senhor diz: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. O plano de Saulo era um. O Senhor pega ele e fala assim: a partir de agora o plano é meu. Eu coordeno o plano. Eu mudo a história. E aquele que perseguia se torna perseguido. E aquele que entendia estar fazendo a coisa certa começa a entender que a história que ele tem não vale nada, porque o que vale é viver com Cristo. E diz: eu não tenho nada, quem tem é Ele. Paulo tinha tudo para conquistar altos cargos dentro da religião de Israel. Paulo estava a caminho de ser um homem muito poderoso. Paulo estava a caminho de ser alguém muito influente. Eu não estou falando de dinheiro, irmão, estou falando de poder. Poder de decisão, de dizer e escolher quem vive e quem morre, de escolher muitas coisas. Paulo estava a caminho disso. Mas ele não fazia pela fama, ele fazia pelo zelo. Mas o zelo o colocaria nesse ponto. Mas ele escolhe ouvir a voz que falou para ele: vem cá, eu estou fazendo novo o seu caminho.
estou mudando o plano que você tem para a sua própria vida. Meu irmão, permita Jesus mudar o plano que você já traçou. Permita Jesus mudar o plano que você já escreveu. Permita Jesus mudar aquilo lá que você já colocou no papel e disse assim: vai ser desse jeito, eu declaro, aleluia. Deixa ele falar: filho, eu estou mudando a rota, porque a minha é melhor. Quem já esteve no meio do centro de São Paulo, lá para as 5 horas da tarde, o Waze fala assim, carinhosamente: é melhor você mudar o caminho, porque o trânsito está fechando lá na frente. Muda aqui, entra aqui à direita, porque o caminho que você estava vai te atrapalhar para você chegar no destino. Deixa eu te falar, se Jesus está mudando a tua rota hoje, aceita essa mudança de rota, entenda essa mudança de rota, porque é Ele que conhece lá na frente o que está aberto e o que está fechado. Em último lugar, entrega para Ele a posição que é direito dele, o centro da tua vida. Salmos 37, 5, que é um dos versículos que estava no meu convite de casamento, diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Feche seus olhos, declara assim: eu vou confiar no Senhor, eu vou confiar nele e vou permitir Ele agir. Eu não quero a tua emoção abalada, eu quero a tua decisão pronta. Eu quero a tua decisão pronta, porque nós não somos salvos pelo que nós fazemos, nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos mediante a fé. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas hoje nós podemos fazer uma escolha: colocar Jesus no centro das nossas vidas. Se coloque em pé. Olá, meus queridos. Eu quero agradecer a todos por estarem conosco nos nossos cultos online, mas eu quero lhe fazer um convite muito especial para que você esteja conosco nos cultos presenciais, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul 360, e eu tenho certeza que você vai amar estar com os irmãos, conversar, se relacionar. Eu garanto para você que é um momento muito especial de comunhão, de palavra, de louvor, de adoração ao nosso querido Deus. E eu quero também lembrar a todos a nossa quinta profética, que tem sido assim, gente, não tenho palavras para dizer o que é a quinta profética. Venha para você experimentar, porque é bom demais, é tudo de bom a quinta profética. E você também pode nos acompanhar aí nas mídias, nas redes sociais, e eu tenho certeza que você vai encontrar algo que vai lhe agradar, que vai lhe abençoar, que vai te trazer um novo alento para a sua vida. Então venha conosco participar dos cultos, porque, gente, é muito bom, é bom demais. Deus os abençoe. Um beijo para todos.